E aí galera, tudo bem? Nessa terça-feira, 15 de março de 2022, está começando agora mais uma live do podcast Incomodando, comigo, Xandão, gente fina. Vamos lá galera, vamos começar logo da maneira certa. Quem for chegando na live vai apertando essa figurinhazinha do aviãozinho de papel para que você notifique as pessoas que está rolando essa live hoje, que eu notifiquei em vários dias aí, tô botando no Reels, botei no Stories, como mando figurino, como mando Instagram, para essa live que está rolando hoje no podcast Incomodando. Beleza? Chegou? Já chegou na live, já viu minha cara aí na tela, já aperta essa figurinha do aviãozinho de papel. Eu faço isso enquanto eu estou notificando as pessoas aqui que está rolando essa live, fazendo aquela notificaçãozinha de última hora, para falar um pouquinho do podcast Incomodando também. O podcast Incomodando você pode acessar e seguir pelo Spotify, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. No Spotify você vai ter episódios lá de áudio em que eu faço algumas crônicas sobre assuntos que me sugerem, que aliás eu vou voltar a fazer, porque eu estava ocupado escrevendo um livro, agora eu terminei, né? Já passei a bola para frente, a bola agora está com a editora, vai rolar aquela revisãozinha e tal. E logo depois eu vou estar falando com a galera aí sobre o lançamento do livro, tarde de autógrafos, essas coisas todas, tá bom? Então já que eu acabei de fazer o livro, me empenhei lá direitinho, escrevi o livro, eu quero voltar a fazer os meus episódios lá no Spotify, então eu vou contar com a sugestão de todo mundo. Entra aqui no @podcast Incomodando, vai no privado, né, no direct, e dá uma sugestão para mim. Você vai me dizer o que é que te incomoda. Tem tanta coisa. Se você achar que não tem uma inspiração, dá uma olhadinha lá nos episódios que já estão lá no Spotify, no podcast Incomodando, para você ter uma ideia sobre o que falar. E lógico, como eu falei na época, lá no começo, eu vou falar agora de novo. Não vou falar sobre nada que envolva política, não tô afim e acabou. Eu acho que se você quiser falar de política, tem outros canais aí, tem outros perfis aí, muito mais dentro disso aí do que aqui. Eu tô afim de falar sobre coisas que incomodam a gente no cotidiano, no dia a dia, coisas que quando a gente acha que não, está incomodando a gente de alguma maneira, e eu acho que eu tenho como fazer uma crônica em cima disso aí bem legal, bem bacana. Então sejam inventivos e criativos e me deem sugestões bem bacanas para que eu possa transformá-la em episódios e levar lá para o Spotify, ok? E aqui no Instagram eu estou com essas lives aqui, onde eu estou sempre conversando com pessoas de várias áreas diferentes, pessoas das mais diferentes estados. Já conversei com hoje, inclusive, vai ser uma cearense. Já conversei com cearense, gaúcho, paulista, carioca e por aí vai. Então, são pessoas diferentes, de áreas diferentes, abordando assuntos dos mais variados, né? Só dar uma olhadinha aqui nas lives que já rolaram aqui, vocês vão ver como a gama de pessoas ela é bem variada, beleza? E esse é o mote do podcast Incomodando. Todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Então vem para o podcast Incomodando e conte a sua história. Se você acha que a sua história não é tão interessante assim, ok. Então indica para mim uma pessoa que você conhece, que tem uma história bacana, que você acha que pessoas iriam se inspirar assim que ouvissem essa história. Pô, fulana tem uma história guerreira, batalhadora. Fulano é um cara que começou do zero, lá de baixo, e vem galgando com humildade, conquistando as coisas da vida dele. Essas pessoas, traz pra mim. Vamos fazer uma ponte aí, beleza? Aí eu entro em contato com essas pessoas e tento convencê-las a participar do podcast Incomodando. E eu tenho convencido muitas pessoas, tem muita gente bacana vindo por aí. Já não basta as pessoas formidáveis que já passaram, eu ainda tenho uma galera muito bacana que está vindo por aí. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Já mandei aqui a minha notificação para todo mundo. Eu estou aqui com a Vivi Guimarães, com a Jaque Salema. Opa, meu amigo Jader, beleza, meu amigo Jader? Eu tô com a... Opa, minha convidada está na área, tô com a Sônia Gouveia. Bom, a minha convidada está na área, então já vou fazer logo o convite para que ela participe. Vamos lá? Instagram, não faça isso comigo.
Vamos ver agora. Só aguardar. Olá! Ela está aí. Tudo bem? Tudo, e você? Tá me vendo e me ouvindo legal? Tô vendo e ouvindo legal. E você, tá tudo ok? Porque o Instagram gosta de me trollar. O Instagram ele faz essas peripécias. E aqui no Rio tá chovendo muito. Eu já tô com medo, já tô apavorado. Daqui a pouco tá um boom, dá um apagão. Tô apavorado aqui já. Papai do céu, São Pedro, dá um tempinho aí, pelo menos 1 hora, só para eu conversar com a minha amiga Danda. Beleza? Bom, a minha convidada chegou, então vou fazer logo aquela apresentação, estender o tapete vermelho que você merece. Vamos lá. Ela é de Saboeiro, Ceará. Essa leitora voraz escreveu seu primeiro livro em 2015 e não parou mais. Já são 22 obras publicadas, entre elas Minha Cura, Destinado a Ser e O Sorriso do Turco. Mas ela declara abertamente que sua obra preferida é sua filha Isabelle, em coautoria com o marido Ivan. O podcast Incomodando tem o prazer em receber Danda de Alencar. Ai, que linda, eu adorei o texto. Eu faço o que eu posso. Ai, gente, é um prazer estar aqui incomodando, né? Porque eu nasci nesse mundo foi para incomodar. Isso. Deu certinho comigo. Fala um pouquinho da Danda de Alencar pra gente, porque eu tenho um montão de perguntas aqui para você. A galera que não pode participar, eles falam assim, Xandão, sempre falam, não vou poder participar, no horário estou ocupado, estou trabalhando, tá ruim, tá chuva danada. Então eu vou deixar uma perguntinha lá, eu peço para eles dar uma passeada também no teu perfil, para dar uma olhada, para poder fazer uma pergunta dentro do teu escopo, para não fugir muito. E eles fizeram, arrasaram, tem várias perguntas aqui maneiras. E vamos lá, fala um pouquinho da Danda que depois a gente cai dentro das perguntas aqui. Ai, Jesus, falar da Danda é complicado. A Danda ainda é uma menina que rabisca histórias que só existem na cabeça dela. Tem um fantástico mundo aqui, onde personagens vivem, eles são muito vivos. E quando eles querem, eles me contam a história deles e eu transformo em romances, por assim dizer. Eu acho assim, sei lá, é difícil falar de mim. Estar do outro lado é muito difícil. Eu gosto de entrevistar, ser entrevistada é complicado. Mas vamos lá. Cearense, né? Cearense. Muito apegada à sua família. Vem de uma família simples, humilde, mas com muito amor, muito afeto. Fui criado por uma mulher poderosa, sim, que enfrentou as dificuldades e me ensinou a não baixar a cabeça. Me ensinou que se eu quero algo, eu tenho que correr atrás. E principalmente que eu devo saber entrar e sair dos lugares. Porque a porta vai ficar aberta para mim, se caso eu queira voltar. É isso, a Danda é uma sonhadora. Mãe, esposa, viajante às vezes, escritora, polêmica, não tem papas na língua, tem opinião própria, uma opinião muito forte, que nem sempre as pessoas querem ouvir, mas eu não abro mão dela, porque demorou muito para eu encontrar a minha voz. E eu não aceito que silencie ela hoje. Depois de 32 anos, eu aprendi a colocar a minha voz, claro, respeitando a voz alheia. Eu respeito a voz alheia. Então eu exijo, eu não peço, eu exijo que respeitem a minha. A Jaque tá aqui, a Jaque, sua linda, e os meninos que estão aí. É isso, a Danda é essa mistura. Geminiana, então já viu, né? Multifacetas. Essa é uma característica muito forte do povo cearense. Eu, como eu falei para você, como muita gente sabe, eu sou marítimo, então trabalhei com muitos cearenses. É uma característica muito forte do povo cearense. Aqui no podcast Incomodando, você já é a 4ª cearense, eu tô tendo a sorte, né? Já é a 4ª cearense que eu entrevisto, só gente fina, elegante, sincera. Por gente que eu escolhi, que realmente traz as características do povo cearense e tem muita coisa a dizer. Já conversei com o Ederson. O Ederson, ele é motion design, já conheci a Juliana Mota, ilustradora. A Paula, ela é cerimonialista. Tem você, escritora aqui. E que venham mais cearenses aí, que sempre é um povo muito aberto para conversa. Isso é bom, isso é bom pra caramba. Danda, eu tô com uma porção de perguntas aqui e vamos para elas aqui. Eu tô com a primeira pergunta aqui da Lúcia Teles. A Lúcia pergunta, 22 obras publicadas e romance definitivamente é a sua praia. Pretende se aventurar em outro gênero? É uma pergunta clássica, né?
É clássica, mas é sempre difícil, porque eu não posso dizer que eu nunca vou me aventurar em outro gênero. Até porque o romance ele é muito diverso. O romance, ele abarca muita coisa. Ele abarca fantasia com romance, drama com romance, comédia com romance, terror com romance, sempre. O romance, ele consegue abarcar muito. Mas sim, eu pretendo sim escrever uma fantasia assim que eu digo que eu venho vivendo ela na minha mente já há 5 anos. Eu ainda não estou pronta para escrever, mas sim, eu quero escrever uma fantasia que eu não quero aquela coisa da fantasia típica, vampiro, lobisomem, não. Eu quero algo novo e algo que faça a pessoa parar e para pensar assim, caramba, será que isso que aconteceu tem a ver com o que ela escreveu? Será que não é só história? Eu gosto desse tipo de fantasia que mistura realidade e que faz a gente imaginar, poxa vida, será? Porque eu sou fã da Cassandra Clare, né? Cassandra é meta na fantasia e ela me faz desejar ir para Idris sempre que eu olho o mapa da Suíça. Então eu quero isso também. Ah, legal. Inclusive a próxima pergunta tem muito a ver sobre isso aí. É uma pergunta do Osmar Ramos. Ele pergunta quais são as suas referências na escrita, os escritores, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, no Brasil eu não posso dizer que é outra pessoa senão Machado. Machado vai ser eternamente a minha grande referência, porque uma obra já com mais de 100 anos que ainda consegue deixar todo mundo em dúvida se sim, se não, se talvez. Ele era genial. Mas claro, tem alguns autores que a gente acaba se tornando amigos hoje na literatura nacional. A Jaque mesmo Salema é uma autora maravilhosa. Tem Gi Cordeiro também, que tem uma escrita muito gostosa, Suzy Watson, tem a Di Valente, que eu descobri há pouco tempo, Sue Hacker, porque são autoras que trazem muito o ser humano para suas histórias, e eu gosto muito dessas histórias que abordam o humano, que mostra as imperfeições das pessoas, e não aquele casal, porque o cara é maravilhoso, a menina é maravilhosa, não, mostra casais, histórias de pessoas reais. A minha amiga Elaine, oi Elaine, mostra pessoas reais que têm inseguranças, que sentem ciúmes, que erram, que tropeçam, mas estão sempre tentando acertar. São pessoas que buscam acertar mesmo errando. Então eu gosto dessas escritoras. Tem a Cineia também, tem a Jess Bidoia, mas referência é Machado, sem dúvida. E fora tem dois. A Cassandra Clare, né, que escreveu um universo que ela consegue fazer essas interligações de histórias, uma história que se interliga com a outra, e eu tenho muito isso nas minhas histórias, essas interligações, esse crossover, né, como assim chamado, e a Cassandra tem isso, eu acho maravilhoso. E para poesia, bom, eu escrevo poesias também, e na poesia eu gosto muito do Charlie Bukowski. A poesia de Bukowski, ela fala uma parte minha que nem todo mundo consegue falar, e ele consegue. Então esses dois autores internacionais, Cassandra Clare e Charlie Bukowski. E aqui, referência Mó, além das meninas que se tornaram amigas e que são aquelas que quando lança, eu digo, eu tenho que ler, porque lançaram, e eu adoro os livros que elas escrevem. O Machado de Assis, sem dúvida. Machado de Assis ganha mesmo, é realmente como tu falou, um livro escrito há 100 anos atrás e você até hoje, será que traiu? Você fica na dúvida, realmente. O cara era um gênio mesmo e merece estar no pedestal que está, realmente. Ele era incrível. Falando em pessoas reais, tá a Elaine Lima, o Jazzy Brás, a Jaque Salema, o Augusto Gonçalves Neto. A galera tá chegando aí para prestigiar a nossa Danda de Alencar. Galera, eu tô com muita pergunta aqui para ela, mas vocês podem fazer também. Fiquem à vontade aí. Pode deixar ou nos comentários ou na caixinha de pergunta aqui para nossa Danda de Alencar responder. Uma perguntinha minha. A filhota tá escrevendo também? Tá se aventurando? Então, Isabelle é complicado. Isabelle é diferente. Ela já começou 4 histórias e não deu continuidade a nenhuma. Até porque, assim, ela é dos mangás, ela não é dos romances. Ela é uma menina
bem oriental nesse quesito de literatura. Ela gosta muito de mangás. E a partir dos mangás, dos animes, dos doramas que ela assiste, ela quer criar a própria história. E eu não fico impondo isso a ela. Aí você tem que escrever. Não. Ela diz, mãe, eu pensei numa história assim, assim, assim. Depois escreva se você acha que deve. Aí ela começa a rabiscar. Mas eu, na idade dela, também rabiscava muita coisa. E desistia, porque ela não estava pronta ainda. Ela só tem 12 anos, ela tem muito o que ver, o que aprender. E se tiver no futuro dela escrever, eu vou dar maior força. Mas, em contrapartida, eu tenho uma sobrinha que já está aí com quase 3 obras escritas. Legal! Só que ela ainda não se sente pronta para publicar, que ela só tem 13. E é meu xodózinho também, a Letícia. E ela escreve juvenil ainda, até porque ela é novinha, né? Então os romances dela são bem juvenis, são coisas bem colegial, bem gostoso. E eu espero, sim, que um dia ela tenha coragem. E se ela não tiver, também tá tudo bem. Eu acho que a pessoa tem que ser feliz no que lhe faz bem e não no que lhe é imposto. Exatamente. Muitos escritores começam assim, como a tua sobrinha, como a tua filha, com medo, com vergonha, com receio de mostrar a obra para alguém e, sei lá, ser criticado, né? Tem a síndrome do impostor também. Gente, livra isso da cabeça, mostra a tua obra. Se saiu de dentro de você, você está aqui dentro e está fazendo isso, é para sair, não é não, Danda? Mostra para todo mundo. Às vezes é uma crítica, por exemplo, a tua filha, a tua sobrinha, mostrando para você, que já é uma escritora experiente, você já pode ir lapidando esses diamantezinhos aí e fazer uma coisa legal. Então, gente, não se apavore, mostre a obra de vocês sim. Se está querendo emergir, tem um motivo, né? Uma raiz, né? A planta, ela sai, tem que sair. Ela é regadinha direitinho, sai. É muito legal. Eu tô com a pergunta da tua amiga aqui, Elaine Lima. Ela pergunta, qual o personagem que mais te irritou? Que mais me irritou? Ai, Jesus. Das minhas histórias, né, Laine? Porque lógico. Histórias, tu sabe, ela é minha amiga, ela sabe qual a história que me irritou pra caramba. Então, assim, o personagem que me irritou... Ai, Jesus, me irritou. Ai, é difícil, gente, personagem que me irrita. É muito ódio. É porque... Muita assim, gente pode odiar. Eu acho que cada personagem na história, ele tem um porquê de estar ali, né? Até a personalidade dele irritante tem um porquê. Então eu vou ficar com Alfredo de Minha Cura. Ele é simplesmente ele não é fracassado, ele é alguém de uma visão de mundo distorcida pela criação que teve. Então eu acho que a forma como você cria seus filhos vai influenciar muito como ele vai ser, o adulto que ele vai ser no futuro, né? Então, o Alfredo foi criado por um pai muito preconceituoso, misógino, o pai do Alfredo também, e o pai do Alfredo, ele é preconceituoso, engraçado, ele tem preconceito com as pessoas do próprio estado. Ele é cara da capital, que se acha demais, pelo que ele tem um cargo elevado, e ele acaba destratando as pessoas que são do interior. Então ele chama as pessoas do interior de retirante, sabe? Dentro do próprio estado, que é uma lástima, mas isso existe sim, é bem real. Em todos os estados. Exatamente, né? Dependendo da região que você vem, você é destratado por quem é da capital ou então do outro lado do estado, e vice-versa. E o Alfredo cresceu com o pai desse jeito. E quando o Alfredo se torna adulto e tem que competir por uma colocação no trabalho, ele não se conforma. Porque uma mulher do interior tomou esse lugar dele. Está tomando esse lugar dele. E ele se torna bem insuportável mesmo. Ele é grosseiro com ela. Ele faz suposições sobre a pessoa dela. Ele chega a ser cruel com um assunto pessoal que aconteceu com a protagonista. Então, e ele não tem motivos, sabe aqueles motivos típicos? Ai, foi traumatizado. Não, ele não tem motivos. Ele foi muito bem criado, por assim dizer. Teve tudo que queria na vida toda.
e não passa de um cara arrogante, mimado. Então ele me irrita demais. Ele me irrita muito. Bom. A índole dele te irrita? Muito. Muito. Te incomoda? Ele é daquele tipo que se não for meu, não vai ser pra ninguém. Então, isso me irrita muito nas pessoas, no ser humano real. Isso me irrita muito porque as pessoas querem muito o que o outro tem. Nunca querem buscar aquilo, nunca conseguem se colocar naquela posição. Poxa, caramba, vamos lá. O outro tem um emprego legal, eu vou me esforçar e quero um emprego tal qual dele. Não, eu quero o emprego dele, eu não quero ter um emprego como ele, eu quero o emprego dele. E o Alfredo é isso, ele quer o que é dos outros. E se ele não consegue, ele faz por onde a pessoa que conseguiu perder. Por conta dessa visão distorcida de mundo que foi a criação dele. E ele teve, quando adulto, ele poderia ter mudado? Poderia, mas ele não mudou, porque era conveniente para ele ser daquele jeito. Legal. Então, o personagem... Alfredo de Minha Cura. Minha Cura. Outro dia eu li uma frase de um escritor sueco, eu não vou saber falar o nome dele, mas ele falou muito legal, ele falou assim, inveja não é quando a pessoa quer o que você tem, é quando a pessoa não quer que você tenha. Exatamente. É bem forte, é bem forte. Estou com a pergunta aqui da Resenhas e Desenhos. Aliás, eu vi essa coisa aqui bem pontual no teu perfil. A pergunta da Resenhas e Desenhos. Quais foram os desafios que te fizeram crescer na escrita? Tudo. tudo. Assim, olha, vou dizer. O Ailton tá aqui. Olha, Ailton, aí o menino lá do Twitter tá aqui também. Então, quando eu comecei, eu era bem ruim. Hoje eu não sou boa. Eu estou chegando num patamar ok. Tipo assim, de escrita mesmo, de português. Eu era muito ruim mesmo. Então, quando eu comecei, os meus personagens eram índios, sabe? Eles não falavam Minda, era Minda mesmo, eles eram bem ruins mesmo. E o primeiro desafio que eu tive foi melhorar o meu português. Porque as pessoas acham que escrever, que ler melhora o seu português. Não melhora. Infelizmente não melhora. Você tem que praticar. Português é uma língua que você tem que praticar. E quanto mais você pratica, melhor você vai ficando. Então, a minha primeira dificuldade foi essa. Foi melhorar na minha escrita, na gramática, por assim dizer. Então, eu comecei a pesquisar. Eu gosto muito de pesquisar. E eu comecei se eu tinha dúvidas sobre uma expressão, uma palavra, jogo lá no Google e vou ler, vou atrás de sinônimos. Eu tenho vícios na escrita ainda, as palavras que eu escrevo demais, elas dentro da mesma frase, aí depois eu vou lá atrás tentando dar os sinônimos. E é tão difícil a vida na literatura hoje em dia. A gente não mostra tudo, né? A gente mostra o glamour, a gente mostra o livro publicado, aquela coisa maravilhosa, uma capa linda, uma diagramação perfeita, que você passa 3 horas, 4 horas montando uma imagenzinha só para poder dar certo ali no cantinho e vai testar. E por trás, os bastidores, é tão complicado, a falta de reconhecimento ainda... É muito difícil, eu não digo por mim, sabe? Como eu falei, eu tenho a consciência que eu não sou a nova Clarice Lispector da literatura nacional. Eu sei que eu não sou a Raquel de Queiroz reencarnada aqui no Ceará. Eu tenho consciência da minha pequenez no meio da grandeza da literatura. Mas tem tanta gente boa que não é reconhecido. E eu vejo muitas pessoas com preconceito sobre a literatura nacional, de achar que nós não somos bons, que bom é o que vem de fora. E se eu pego um livro de fora e um livro daqui, de pessoas que eu sei que escrevem pra caramba, muito bom, eu digo, gente, lá fora tá faltando literatura como a nossa, uma literatura viva, rica, diversa, porque nós somos um povo muito rico e diverso. E se cada pessoa escrever sobre o seu lugar, sobre as pessoas que conhecem naquele lugar, a gente vai ter uma literatura
tão imensamente grandiosa que país nenhum vai ter, porque nós somos uma população muito diversa. Nós somos pessoas assim, as nossas tradições são muito diferentes de um lugar para o outro. A gente às vezes tem 4, 5 tradições dentro do mesmo estado, dependendo de onde você nasceu, da cidade que você nasceu. Então imagina isso colocado em prática. Então acho que a grande dificuldade, não só para mim, o grande desafio não só para mim, é galgar o espaço que merecemos dentro do cenário literário nacional, principalmente porque as editoras não querem apostar em quem não é tão conhecido. Tem o lance da Amazon, você ser independente, você consegue vender? Sim. Algumas pessoas estão vivendo já da literatura? Sim, com certeza. Porém, não é para todo mundo. É um nicho muito pequeno, muito pequeno. A grande maioria dos escritores não podem só se dedicar à literatura, à escrita, à pesquisa e tudo mais, porque tem que trabalhar fora. Aí quando chega à noite vai escrever, e quando não está escrevendo, está divulgando, e agora tem a nova modalidade que sinceramente eu acho que não sei se é bom para a literatura. Essa coisa de autor virou um crítico, sei lá, um influencer, que hoje em dia, se você olhar os perfis que eram para falar sobre literatura, falam de tudo e de nada ao mesmo tempo. Concordo. Eu não sei se isso faz bem para a literatura, o autor se tornar alguém que vai comentar sobre tudo o que está acontecendo, alguém que vai estar sempre tendo que se preocupar em fazer uma arte muito bem elaborada, muito bem. Não acho que isso vai fazer bem para a literatura, não, porque o autor, ele acaba se perdendo a sua essência. E nós temos uma essência, cada escritor ele tem uma essência própria. Tem escritor que escreve um livro em um mês e a história fica maravilhosa. Eu não consigo. Eu preciso do meu tempo com os meus personagens, eu preciso amadurecer a história dentro de mim, eu preciso conhecer o personagem, eu preciso pesquisar um pouco sobre o que eu vou falar, e depois que eu escrevo, eu ainda deixo a história guardada, porque eu preciso, quando eu for reler, eu preciso me reapaixonar por ela, eu preciso me reapaixonar pela minha história. E eu sei que hoje em dia os leitores procuram coisas muito rápidas, romances muito rápidos, mas eu não consigo escrever um romance muito rápido. Eu não consigo escrever esse amor muito raso, porque eu não acredito nele. E eu sou uma pessoa que fala muito sobre o que eu acredito. Então eu estaria sendo muito hipócrita de não acreditar no amor fácil, no amor que vem no piscar de olhos, e escrever sobre isso. São duas facetas que não cabem em mim. Tá aí, você pega livros, novamente a Jaque aqui, acabei de ler um livro da Jaque, semana passada a gente fez live, e tá lá, os protagonistas passaram por tanta coisa, passaram assim, tanta coisa na vida, e quando eles se encontram, tem aquela coisa, a atração, a química e tudo mais. Ok, química de imediato acontece, mas há um longo período para eles falarem que amam, para eles reconhecerem esse amor, porque o amor não é uma coisa que acontece imediato. A paixão acontece, mas a paixão é fogo de palha. Mas o amor não, o amor tem que ser vivido. Você vai vivendo. E por que não trazer isso para as histórias? Porque a gente está tirando a beleza, no fim das contas. Aqui eu volto lá para Machado. Bentinho conheceu o Capitu na infância. E Bentinho crescendo com aquele amor. Bentinho e Capitu não se olharam e disseram que estamos apaixonados, vamos casar, acabou. Não! Sabe? Foi uma coisa que foi o tempo. Ele foi crescendo com aquele sentimento até que ele se sentiu pronto para recusar a promessa feita pela mãe, que ele teve coragem de lutar pelo aquele amor. Então, eu acho que a gente está perdendo, e eu acho que uma das grandes dificuldades hoje é isso, que a gente anda se perdendo na nossa literatura. Isso acaba levando lá para o que eu falei, o preconceito que se tem. Porque essas histórias rasas são as histórias de fora. As histórias de fora estão vindo muito rasas. E a gente, no lugar de mudar, a gente está copiando o erro do mundo.
Então, é um ciclo vicioso, né? Infelizmente. A grande dificuldade seria esse grande ciclo vicioso que existe na literatura. Então, isso aí te faz, como a resenha de desenho perguntou, foram os desafios que fizeram crescer na escrita, né? Você passar por cima disso tudo aí. Essa parte que você falou do escritor querer ser influência, que no final acaba não sendo nenhuma coisa nem outra, concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou. Ou você é uma coisa, meu querido, ou você é outra. Os dois não dá. Porque isso vai atrapalhar a tua escrita e a tua escrita não vai permear em nada quando você quer ser influência. Eu acho, bom, ainda bem que eu encontrei você, um eco, para a gente ter essa coisa igual. Eu estou com outra pergunta aqui da Elaine Lima. Ela pergunta, que livro você compraria para todos os seus amigos? Machado de Assis? Na verdade, não. Porque Machado, nem todo mundo está preparado para entender Machado, sabe? Machado, também acho. Eu li Machado no ensino médio, mas eu não compreendi Machado como eu compreendo hoje. Engraçado, né? Eu levei algum tempo para compreender a grandiosidade daquela obra. Mas, ó, é um livro que eu nem sei se existe mais para vender ele, porque eu li emprestado do meu cunhado. Se chama O Buraco Analista. Eu compraria esse livro para todos os meus amigos. Não é uma história com... Eu vou colocar aquele super spoiler. Não tem um final feliz. Não tem. É baseado numa história real sobre um físico, professor de física da universidade, se não me engano, Universidade Federal do Paraná, que ele botou na cabeça que ele queria construir um foguete. Ele queria construir um foguete. Quando ele vê que não dá para ele construir um foguete, ele decide construir foguetes que vai nas nuvens e vai soltar líquidos nas nuvens para chover, né? Então ele quer melhorar o mundo, quer fazer alguma coisa de bom nessa vida. E ele vai contando sobre ele e o amigo dele que tem esses planos. Ele tem uma família complicada e tem esse buraco no quintal. E quando a pressão da cabeça dele fica muito grande, ele se enfia dentro desse buraco. E ele fica lá, ruminando o que está acontecendo. Ele fica pensando sobre o que está acontecendo na vida dele. Chega a adolescência, ele conhece uma garota, ele se apaixona pelaquela garota perdidamente e faz 1001 planos, só que não lembro bem o que acontece, já faz algum tempo que eu li, eles acabam se separando. Mas ele nunca esqueceu essa garota e ele novamente lá no buraco. O buraco que ele pensa, e quando ele já está com o patamar da vida um pouco mais elevada, né, que já é professor e está formado, os foguetes deles que pulveriza as nuvens já está funcionando e está tudo bem lá, ele descobre que essa ex-namorada dele casou e está passando por dificuldades. Ele compra a casa onde ela mora e deixa ela morando lá, pagando um aluguel mínimo. Irrisório. Porque ele ama tanto aquela garota que ele não suporta ela sofrendo. E ele sabe que o fato dela estar ali sem saber se vai ter um teto para ela e para o filho dela morarem é um motivo de um grande sofrimento, né? E como mãe, é sim um grande sofrimento você não saber se seu filho vai ter um teto para morar. E ele faz isso por ela. E é dentro do buraco que ele chega a essa conclusão. Deve sim comprar casa. Aí eu trazendo como real o buraco, eu tiraria como um tempo que todos nós devemos ter para nós mesmos. A figura do buraco. Quando as coisas ficarem complicadas, você não deve tentar bater de frente e sair na porrada. Não, você tem que parar, respirar fundo, procurar o seu buraco figurativo, se isolar e tentar ver a coisa de fora, porque era isso que acho que é Albieri o nome do personagem. É isso que ele fazia. Naquele buraco era como se ele enxergasse todos os problemas dele de fora, porque quando você está de fora você enxerga melhor, você enxerga a solução melhor. E é um livro que eu indicaria sim para todos os meus amigos. Se eu pudesse, eu compartilhava um buraco analista para cada um. Como é que é o nome? O Buraco Analista.
O Buraco Analista. Aí, a Elaines Lima. De repente você recebe um livro desse aí de presente. Ô, Danda, eu tô com uma pergunta aqui da Marta, 1972. Eu acho que deve ser o ano que ela nasceu. Onde você prefere ambientar suas histórias? Em lugares reais ou fictícios? Reais. Porém, todavia, entretanto, contudo, eu me aventurei a escrever uma história em um lugar fictício e me apaixonei. Porque, apesar que lá no meu primeiro livro, a cidade é fictícia, ela é baseada em cidades daqui do interior litorâneo do Ceará e do Piauí, né, que faz fronteira. Então seria mais ali, na fronteira entre os dois estados. Então foi um lugar que eu realmente conheci e no fim das contas eu só troquei o nome da cidade, por assim dizer. Mas daí eu escrevi A Garota na Ilha, que dá para sair até o fim do ano, que é realmente totalmente novo. Eu criei uma ambientação, criei um conglomerado de ilhas no meio do oceano que não existe e tive que inventar uma cultura para aquele povo, né? E inventar tradições para aquele povo e criar um romance falando como seria aquela ilha, mas também sem detalhar demais, porque eu detesto pegar uma história que a pessoa leva um capítulo todo só detalhando a sala. Não, eu gosto da ação, por assim dizer. Mas vou sempre preferir lugares reais, principalmente porque eu tô nessa pegada de escrever sobre o meu lugar, sobre o Nordeste, sobre o Ceará principalmente. Então, são lugares que eu conheço, é mais fácil você falar. Você pode até trocar o nome, mas são sempre bem mais fácil do que você tirar tudo da sua cabeça e você fica com medo de que você acabe deixando passar alguma coisa. Uma coisa é o que a nossa mente vê, outra coisa é o que o dedo escreve. São coisas totalmente diferentes. Às vezes você está enxergando a cena aqui na sua cabeça, está digitando, você tem certeza que você escreveu certo detalhe e você não escreveu. Aí só quando vai para a revisão que a revisão diz: ei, cadê o pedaço? Que tá faltando um pedaço aqui, e aí? Então, sempre, lugares reais. Eu gosto muito de lugares reais. Essa pergunta tem a ver com a outra pergunta que tem bastante ligação. É uma pergunta do Thales Duarte. Ele pergunta: qual romance te deu mais trabalho? Que você teve que pesquisar mais, se aprofundar mais nos detalhes, sem usar de licença poética? Destinados a ser esse. Destinado a ser. Destinados a ser. É um livro que eu levei 2 anos e meio escrevendo ele. Porque a história é uma história um pouco pesada, sabe? Inicialmente, a história começa com o cara vendo uma garota pela janela do ônibus. E algo desperta nele. Essa garota olha para ele e também algo desperta nela. Eles têm um passado em comum, só que ambos não têm certeza absoluta sobre isso, porque eles se conheceram em uma festa de universidade, onde todo mundo foi trollado, por assim dizer. A bebida foi batizada e essa trollagem trouxe consequências para a vida dos dois. Dela, mais ainda. Ela engravidou naquela noite, não sabia quem era o pai, porque ela estava drogada, estava dopada. E o filho dela nasce, ela tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo. E daí vem aquele conflito de mãe. Eu vou ser uma boa estudante, eu vou me esforçar para poder angariar meu espaço profissional, ou eu vou ser uma boa mãe? Porque se eu lutar aqui, se eu lutar aqui, eu vou estar devendo aqui. Essa gangorra, a vida mãe profissional. E a Cécia, ela se vê muito nessa gangorra, principalmente porque o filho é diagnosticado com lúpus. E é uma doença que é agressiva,
na grande maioria das vezes, porque ela não afeta uma parte específica do corpo. Eu até recebi uma avaliação da moça dizendo que eu provavelmente que eu exagerei ao falar do lúpus, porque o menino não fica bem pro resto da vida, sabe assim? No epílogo ele fala lá das dificuldades que foi crescer com essa doença. E ela disse que eu exagerei porque ela tem uma amiga que tem e a amiga dela vive bem. E eu dei graças a Deus que essa amiga dela especificamente vive bem. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma amiga que não vive tão bem assim. Eu tenho uma amiga que é escritora, que está tendo que passar por procedimento cirúrgico, porque por conta do lúpus, a rótula do quadril dela, acho que é rótula, é um tipo como se fosse uma camada que cobre o osso, acabou se corroendo. E ela precisou trocar, ela tem que colocar uma prótese. Ela já colocou de um lado e agora vai colocar do outro. Uhum. E sem contar nas partes emocionais que não podem serem abaladas. Uma pessoa portadora da lúpus é uma pessoa que tem que passar a vida o mais estável possível, porque qualquer alteração afeta e nunca vai afetar do mesmo jeito. Então eu precisei estudar muito sobre o lúpus, apesar que o portador do lúpus não era a personagem principal, mas era o filho. E como mãe, eu tentei dar a minha visão de mãe. Quando o seu filho está doente, que você prefere que seja 10 vezes em você do que no seu filho. Tem uma cena no livro que eu vivi parecido, não foi igual, mas o desespero foi o mesmo, foi terrível. E você se sente impotente e falar sobre a maternidade não da forma poética que as pessoas estão acostumadas, não é fácil. Não é fácil. Mas ao mesmo tempo é um livro que cada vez que alguém que lê ele e vem falar comigo sobre, eu me emociono muito e vai ser para sempre um livro. Você está se emocionando agora? Eu tô, porque foram 2 anos e meio assim de voltar à fase Isabelle bebê, sabe? A fase Isabelle das crises, a fase da Isabelle com a laringite atacada e eu sem saber se a minha filha ia suportar até eu chegar no hospital, eu sem saber se quando eu chegasse lá a saturação dela ia estar ok ou não. É uma fase muito complicada. Ser mãe é muito complicado. Eu seria mãe da Isabelle e viveria tudo aquilo novamente? Sim, eu viveria tudo aquilo novamente. Mas eu não posso ser hipócrita e dizer que é lindo, que não é. E a gente tem que tirar a véu de beleza infinita. Ai, é maravilhoso a maternidade. É maravilhoso, apesar de... A gente tem que sempre colocar esse parâmetro. Apesar de que você não dorme mais direito, você não pensa mais em você, você se anula na maioria das vezes, se for preciso, você vai viver eternamente com culpa, você não sabe se você está dando atenção suficiente para o seu filho ou se você está dando atenção demais, você não sabe se foi duro ou se foi muito, como é que eu posso dizer, muito conivente com ele. Você vai ficar sempre nessa dúvida eterna. E ser mãe, a minha mãe dizia que ser mãe é padecer no paraíso. E ser mãe é padecer no paraíso. Você pensando na pessoa e acorda com a pessoa aí na sua cabeça. Então é uma história que me emociona. E sempre que as pessoas que leem e conseguem sentir a essência dela, que é essa mãe que tem esse filho por quem ela ama, porque ela poderia muito bem, quando engravidou, ter optado pelo aborto, porque como ela estava drogada, facilmente poderia se passar por um abuso, né? Só que ela não, ela optou ser mãe. Ela disse, não, eu vou ter meu filho, eu vou ter. Apesar de como ele foi concebido, eu vou ser mãe. E enfrentou a família, por assim, menos o padrasto fica do lado dela, mas a mãe dela falou, você acabou de entrar na universidade, você não sabe quem é o pai e você vai estragar a sua vida. Infelizmente acontece muito. E os amigos, você não deveria fazer isso. E tem mais, a Cersei, ela, na gestação,
a gestação deixou marcas no corpo dela. Marcas que acontecem em uma a cada 5 mulheres. Marcas que impedem a mulher de colocar um top, que impede a mulher de usar um short que não seja cintura alta, se a parte de cima for curta. O seu corpo por aquilo, sim, sacrificaria. Mas isso afeta a sua autoestima. E as pessoas não falam isso quando vai abordar a maternidade nas histórias. E eu senti necessidade. Então, é uma história que foi difícil porque eu não usei da licença poética para falar da parte mãe. Não usei mesmo. Eu acho legal quando o escritor fala que não usou a licença poética, que pesquisou. Eu acho muito interessante isso, porque realmente é um trabalho, é um estudo, é uma preocupação em você fazer as coisas fazerem sentido. Eu li uma frase também, eu gosto de ler muito frases. Eu li uma frase também, que eu não sei o escritor, mas ele falava o seguinte: a ficção tem que fazer sentido, a vida real não. É muito legal isso. Então, quando o escritor leva isso para o livro, eu acho muito maneiro. Outra coisa que eu achei muito legal você falar, uma escritora de romances não romantizou certos momentos. Mostrou a vida como ela é, cruel em muitos momentos, difícil, pesada. Eu achei muito legal essa tua parte desse teu livro aí, que é como é que é o nome do livro? Destinados a Ser. Muito legal essa parte aí, muito interessante para uma leitura. Olha aí, galera. Dana, eu tô com uma pergunta aqui, tô calculando o tempo, vou pular umas perguntas aqui e vou para minha pergunta. Dana, 22 obras, uma mente fértil e tremendamente criativa. Qual é o ritmo e a disciplina necessários para se dedicar a tantas histórias? Por quê? Você falou que escreveu seu livro em 2015, seu primeiro. Estamos em 2022. 2015, 22, 7 anos. Você tem 22 obras. Querida, dá 3 livros por ano. Então você, mesmo que esse livro aí que você acabou de falar demorou 2 anos e tal, você caiu dentro das suas histórias. Como é que você faz? Você senta, programa um horário, já escreveu 2, 3 livros ao mesmo tempo? Como é que é isso? Rotina nenhuma. Eu sou avessa à rotina. Se eu me propor a ter uma rotina, eu travo. Eu sou muito bukowskiana nessa parte, que tem que explodir de dentro de mim, seja a hora que for. Eu tô dormindo, a cena me vem, eu acordo e vou escrever. Eu tô no ônibus, a cena me vem, eu acordo, eu pego o celular e tô escrevendo ali, e depois em casa eu complemento. Então, só são 22 obras, né? Algumas delas foram escritas ao mesmo tempo, as duas, 3. Isso é 22 obras publicadas, porque tem as histórias que estão finalizadas que ainda não chegam. Eita! Uns meninos! Pois é, menino, é desse jeito. A gente tem um monte de coisa aí que tá. Tem umas que tá começada, que não foi finalizada ainda, que estamos esperando o seu tempo certo para ser finalizada. Que mente! Eu digo, tem um universo aqui dentro que as coisas acontecem. Como acontece, não faço ideia. Como eu consigo memorizar quem é quem na fila do pão, também eu não faço ideia. É louco. Eu não tenho rotina, mas assim, eu tento escrever todo dia. Todo dia eu tento escrever. Uma palavra, uma linha, um parágrafo. Teve um dia que eu sentei e escrevi 8.000 palavras em 4 horas. Foi meu recorde. Foi assim, eu digo que a entidade baixou aqui do lado e começou a me contar a história. Eu fui lá escrever a história que a entidade estava me contando. Mas tirando isso, eu não me cobro, eu não me forço, porque a partir do momento que eu começar a me cobrar, eu já percebi que quando eu me cobro, eu me forço, a história perde. Porque você vai estar naquela parte mecânica. Industrial. Exatamente. Eu não quero algo mecânico, eu quero algo vivo, algo que quando a pessoa leia, ela sinta raiva, sinta vontade de tacar o livro no chão, tudo no chão, o celular, sinta vontade de me matar, se for preciso. Eu quero esganar tanta porque eu quero escrever essa história assim. Esse personagem, eu tenho ódio desse personagem, mas que ela sinta alguma coisa quando lê minhas histórias. E se você partir para a parte mecânica só de
1.000 palavras, 1.000 palavras, 1.000 palavras, ou 2.000 palavras por dia, 30.000 palavras por mês, se torna industrial e mais do mesmo. E eu prefiro ter um leitor que vai sentir do que 1.000 leitores que, quando terminarem o meu livro, vai dizer próximo. Legal. Então você prefere ser apaixonada do que disciplinada, né? Sim, muito. Eu acabei de escrever um livro agora também, falando sobre a história de criação do podcast Comandando, os entrevistados, a linha que eu uni cada um deles. Eu também fiz igual você, assim, eu estava totalmente indisciplinado, escrevi no banheiro, na sala, no sofá, no ônibus, no trem, caminhando, é assim que vai. A ideia foi surgindo, eu fui escrevendo, e foi saindo. Quando eu fui vendo, o livro estava pronto. E já entreguei para a editora, agora é esperar aí a revisão, diagramação, essas coisas todas. Então você também, nessa parte aí, a gente também bate de igual para igual. Você teria alguma dica para novos escritores iniciantes? Não vale falar que é não ter disciplina. Mas a cópia, né? A coisa da cópia que você falou tanto, né? Não copiar, né? Eu acho que se eu puder dar uma dica, deixe suas histórias falarem com você. Não force o seu personagem. Deixe o personagem falar com você. Se você força ele perde a coerência. E se tem uma coisa que eu abomino nas histórias, são personagens incoerentes. O cara não pode dizer uma coisa aqui e tá fazendo outra bem aqui. Uma coisa é a evolução do personagem. Cara, eu acho lindo quando eu pego um personagem aqui e ele vai subindo e chega aqui. No final da história eu digo, uau, ele cresceu, ele evoluiu. Outra coisa totalmente diferente é o personagem dizer A no capítulo e no outro capítulo ele tá dizendo B, C, D. Indo totalmente contra o que você me apresentou, porque é o autor que apresenta o personagem para o leitor. Então, se o personagem é seu, ele tá dentro de você. Deixa ele falar, deixa ele mostrar a história dele. Não tenha pressa. Ok, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ir para Las Vegas, gastar o fôlego com as amigas, a gente quer. Claro que a gente quer. Quem não quer ganhar com o trabalho que produz? Todo mundo quer. Mas eu sou muito adepta do faça bem feito. É melhor qualidade do que quantidade. Então é isso que eu sempre digo para os novos escritores. E tenham cuidado com suas obras. Não entregue na mão de qualquer pessoa para revisar, para diagramar, para fazer a capa. Tenham cuidado, sejam cuidadosos com a sua obra, porque você não vai querer comprar um produto defeituoso. Ninguém quer. Ninguém gosta de um produto defeituoso. Ninguém paga por aquilo. Então, não venda algo com defeito, algo que não está corretamente dentro dos padrões. E outra coisa, parem de menosprezarem os livros de vocês. Você escreveu um livro de 400 páginas e colocar ele a R$ 1,99, caramba! Valorize sua obra. Valorize sua obra. Se nós não valorizarmos as nossas histórias, os outros não vão. Ai, Danda, mas é porque os que estão lá no topo do ranking tá R$ 1,99. Essa mentalidade tem que começar a ser mudada a partir de alguém. Se não for eu, se não for você, quem vai ser? Os que estão no topo do ranking, que não vai ser. Exatamente, Dana, mais uma vez falando, mulher porreta, cearense é fogo, cara. Dana, a gente está com 4 minutinhos para encerrar a nossa live e eu gostaria das suas considerações finais. Ai, Jesus, considerações finais, né? Então, é isso, menino. Essa sou eu. Em carne, osso e canela. Mais canela do que carne. E eu sou assim mesmo. Eu estou muito agradecida pelo convite. O Incomodando, eu espero que seja sucesso. E quando você lançar o seu livro, você já está mais que convidado para ir lá no nosso Leituras de Quinta, para aquela conversa Zeca Lourenço, porque lá é a conversa Zeca Lourenço total, né? E venham me ler se vocês gostaram dos meus livros. Procurem os autores nacionais. Se você tiver a oportunidade, dá uma pesquisada fora do ranking dos
Sem Mais. Tem muita gente boa fora do ranking do Sem Mais. Não que os que estão lá no Sem Mais não sejam bons. Claro que eles são bons. Eles estão no Sem Mais, né? Então, mas procura fora também, que vocês vão se surpreender. Tem muita gente boa. Mas venha assim, de coração aberto. Não venha procurando defeito, porque é um livro nacional. Venha ler, só ler. E procura os leitores. Gente, autor nacional tem uma coisa que os internacionais não têm. A gente adora receber feedback. Você leu alguma coisa minha? Você leu uma poesia minha lá no Wattpad, que tá de graça? E disse, olha, gostei dessa poesia. Vou falar com ela. Vem falar comigo, vem fofocar. Gente, eu adoro uma fofoca na DM, no privado. Adoro. É só vocês me fofocar, nós conversamos, nós bate-papo, nós falar mal de mim, das minhas histórias, do livro dos outros, não, nós não falamos não, porque falar mal do livro dos outros eu não gosto não. Só se o autor tá junto, aí eu falo na cara dele. Aí é outra história. Aí já é outra história. Mas venham conversar, converse com os autores nacionais e, se possível, fale do autor que você gostou para outra pessoa. Seja essa rede do bem mesmo, assim. E os autores, que eu posso dizer, tem espaço no sol para todo mundo. Tem espaço no sol para todo mundo. Eu estou sempre com o meu IG aberto para ajudar quem me procura. Faça isso também, porque você vai receber muita coisa boa em troca. Às vezes você não vai receber dinheiro, mas você vai receber amizade, você vai receber pessoas que vão lhe olhar com um olhar humano. Então, façam isso também. Saiam um pouquinho do... Ai, tem que ser... Os meus leitores não podem ler o livro de fulano. Não, pelo contrário. O seu leitor, ele pode ler você, o livro de fulano, mas assim como você lançar, ele vai voltar para te ler. Porque fulano que você indicou, vai falar, olha, a pessoa que me indicou lançou hoje, vamos lá ler? Sabe, é a corrente do bem. Faça o bem, que você vai receber o bem em troca. Tem aquela música do Renato Russo que diz que tudo que você faz, um dia volta para você. Então, joga pro universo coisas boas. Joga pro universo sentimentos bons. Que os sentimentos bons e as coisas boas vão voltar para você. Agora, se você joga coisas ruins, é só sentar e aguardar a tragédia. É isso aí, Danda. Danda, eu te agradeço muito pela participação de hoje. Gente, essa aqui é a Danda de Alencar. Valorizem a literatura nacional, nossos escritores, entre eles, Danda de Alencar, 22 obras publicadas e ainda tem uma porção no forninho aí, gente. Olha que mente incrível, que coisa fértil, que imaginação. É um mundo dentro dessa cabeça aí. E estejam lá para explorar junto com ela, com a Danda de Alencar. Danda, muito obrigado pela participação, a todos que participaram do podcast Incomodando hoje, nessa live, prestigiando você. O podcast Incomodando você pode acessar e seguir no Spotify, no Facebook e no Twitter. Essa live, assim que acabar, vai ficar salva. Vocês podem assistir quantas vezes quiser. Danda, muito obrigado. Dá um beijão aí na Isabelle, um abraço apertado no Ivan. Tudo de bom para você. E vou estar lá um dia naquele papo de quinta lá, naquele papo de Cerca Lourenço com você, tá bom? Obrigadão, Danda. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, pessoas. Cheiro, menino. Os meninos.